Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje nós vamos falar do fechamento do Indicador Nacional de Loteamentos do primeiro semestre de 2019. É a primeira vez que esse indicador traz dados de vendas. Então nós vamos falar de lançamentos, vendas e estoque de loteamentos no Brasil. Este indicador é calculado pela Elo Nacional em parceria com o Secovi São Paulo e a Brain. Isso mesmo, junto com a Brain, nós pesquisamos 130 municípios de 15 estados brasileiros que representam mais ou menos 25% da população e 35% do PIB nacional. É importante lembrar que o mercado de loteamento se dá, em geral, em cidades médias e pequenas. Então, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que são muito grandes em população e PIB, ficam fora do nosso indicador, pois, evidentemente, não existe loteamento nessas cidades. Vamos lá. E o primeiro dado que nós vamos falar é o dado de lançamentos. Embora a pesquisa da Elo com a Brain tenha tido início em janeiro de 2019, foi possível retroagir os dados de unidades lançadas desde janeiro de 2018. Ou seja, os dados eles foram acumulados a cada 3 meses para facilitar o nosso entendimento e nós vamos mostrar nesse gráfico agora aqui junto comigo os dados de lançamentos desde o primeiro trimestre de 2018. Vejam que na média do primeiro semestre do ano passado, nós tivemos aí entre 8.500 e 9.600 lotes entre abertos e fechados colocados no mercado. Nós podemos ver aqui que da mesma maneira que acontece no mercado de incorporação, nos indicadores da CBIC, que você também já viu, e se não viu, pode procurar aqui no canal da eBrain, que nós temos essa análise. O último trimestre é sempre o melhor do ano e o primeiro trimestre é o pior do ano. Então nós tivemos o piso em 2018 no primeiro trimestre em 8.549 lotes colocados no mercado e olha só, no último trimestre de 2018 foram 18.463 lotes colocados no mercado. Mas vamos falar de 2019? Olha que interessante. Se nós compararmos 2018, dezembro, último trimestre de 2018, com o primeiro e o segundo desse ano, nós vamos ver uma queda. Mas como eu já falei, em geral nós temos um processo de crescimento onde o último trimestre é o mais forte. Se nós compararmos o primeiro trimestre de 2019 com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 34% no total de lotes lançados. E se compararmos o segundo trimestre de 2019 com o primeiro de 2018, foi um aumento de 18% nos dados. Ou seja, este primeiro semestre de 2019 teve um aumento médio superior a 25% em relação ao mesmo período do ano passado, mostrando que o mercado está em franca recuperação. E se o terceiro e quarto trimestre seguirem o mesmo fenômeno do ano passado, nós provavelmente romperemos os 20 mil lotes lançados no final desse ano. E onde esses lotes estão sendo lançados? Bom, eu comentei que estes loteamentos estão espalhados em 130 cidades, sendo que dessas 130, 65 estão no estado de São Paulo. Então nós temos uma concentração muito grande no momento geográfico no estado de São Paulo, por isso gera até uma distorção, elevando o percentual dessa região, que é a região sudeste, onde o estado de São Paulo está incluído, em relação às demais. Mas como essa metodologia e essa abrangência se mantém desde o início da pesquisa, neste gráfico que eu vou mostrar agora, e vocês podem acompanhar aí comigo, nós podemos perceber a flutuação da participação das diferentes regiões. Vejam que na barra amarela, a região sudeste, ela está representando um piso no quarto trimestre de 2018 e no primeiro de 2019, com 55% e 56% dos lotes lançados respectivamente. Nos demais, ela está entre 65% e 79% de participação dos lançamentos. O que então que aconteceu no final de 2018 e no começo de 2019?
nós tivemos um grande volume de lotes colocados no mercado na região centro-oeste do Brasil, influenciado em especial pela Grande Goiânia, no último trimestre de 2018, e no primeiro trimestre deste ano, nós tivemos um grande volume de unidades lançadas na região nordeste do Brasil. Então, o que acontece em relação aos lançamentos é mais ou menos o seguinte: quando alguma região não tem um volume extra de lançamentos, a região sudeste passa de 65% de participação nos lotes lançados. Do contrário, as demais regiões acabam ficando maiores quando elas têm alguma coisa, algum evento pontual acontecendo. E uma coisa importante, ainda sobre os lançamentos. Tem mais lançamento aberto, de loteamentos abertos ou de loteamentos fechados? Olha só, esse gráfico mostra que na média os lançamentos de lotes abertos passam de 60% em relação ao total de lotes colocados no mercado, indo de um piso representando 26% o mercado de lotes fechados e, portanto, 74% o mercado de lotes abertos no segundo trimestre de 2018, a um máximo de 80% de participação dos loteamentos fechados no segundo trimestre de 2019. Então nós temos justamente um peso de participação dos lotes fechados no segundo tri de 2018 e um teto de participação desse mesmo tipo de loteamento no segundo tri de 2019, exatamente um ano depois, sendo de 26% até 80% de participações. Uma coisa que todo mundo quer saber é se o mercado tem uma maior proporção de lotes fechados ou lotes abertos. Em nenhum dos 6 trimestres acompanhados pela Elo e a Brain para o indicador nacional, os loteamentos fechados em unidade superaram os loteamentos abertos. Vejam que a maior participação alcançada foi no segundo trimestre de 2019, quando os lotes fechados representaram 80% do volume de lotes abertos, sendo que a menor participação ou proporção aconteceu um ano antes, no segundo trimestre de 2018, quando o total de lotes colocados no mercado fechados representou apenas 26% dos lotes abertos. E naquele que foi o recorde de lançamentos nesses 6 trimestres, neste 1 ano e meio, que é o último trimestre de 2018, a participação dos fechados, eles representaram 73% do total de lotes abertos. Foram 10.643 lotes em loteamentos abertos colocados no mercado, contra 7.820 lotes fechados colocados no mercado. Mas vem lá, tá vendendo? Porque não adianta lançar. Nós estamos mostrando uma recuperação do mercado ao longo do ano passado e um grande volume de lançamentos em relação ao ano passado no primeiro semestre desse ano, o mesmo período de 2018. Mas e está vendendo? Vamos acompanhar aqui neste novo gráfico que vai mostrar os 2 trimestres deste ano. Por que nós temos apenas o mercado de 2 trimestres? Porque diferente de lançamentos que é possível retroagir o dado, os números da Elo começaram a ser calculados em janeiro de 2019. Portanto, nós temos apenas 2 trimestres. E nós tivemos um total de 13.157 lotes colocados no mercado no primeiro tri, contra 15.384 colocados no segundo trimestre. Uma alta de 17% neste período, um número bem importante. Nós temos neste gráfico aqui o total de lotes abertos e o total de lotes fechados. Vejam que nos 2 trimestres, da mesma maneira que em lançamentos, nós temos uma participação muito maior dos lotes abertos. Não poderia também deixar de ser diferente no sentido em que, em geral, lança-se mais lotes abertos. Mas olha só, a participação aqui nas vendas é ainda maior do aberto do que no fechado, o que significa que o estoque de produtos em loteamentos abertos está diminuindo mais rapidamente do que dos produtos de loteamento fechado. No primeiro tri de 2019, os lotes fechados representaram 62% dos lotes abertos. Enquanto no segundo tri, que teve um volume de vendas significativamente maior que no primeiro tri, eles representaram apenas 47%, ou seja, 4.918 lotes dos 10.466 vendidos nesse período.
E o que acontece quando nós temos mais venda do que lançamento? O estoque cai. Então, me acompanhe aqui para ver o movimento do mercado de estoque. Vamos lá? Se nós olharmos o estoque ao final de 2018, eram 73.046 lotes entre abertos e fechados na carteira dos desenvolvedores urbanos ao redor do Brasil. Houve uma redução de 5,3% para o primeiro trimestre de 2019 e houve mais uma redução de 2,9% do primeiro para o segundo trimestre, chegando em 67.169 lotes em carteira dos loteadores das fases já lançadas. É importante registrar isso. Então, de qualquer maneira, nós tivemos, num período de 6 meses, porque a gente está comparando o final do segundo trimestre, mês de junho, com o final do quarto trimestre, mês de dezembro de 2018. Neste período de 6 meses, nós tivemos uma redução de quase 10% do volume de estoque, no total aproximado de 6 mil lotes a menos na carteira dos loteadores. E importante, como eu ressaltei no início, este primeiro semestre teve um volume de 25% mais lotes colocados no mercado do que no mesmo período no passado. Ou seja, a redução de estoque se deu por uma alta das vendas numa proporção superior à alta dos lançamentos, que é muito diferente do que reduzir estoque cancelando o lançamento. Não é isso que nós estamos vendo nesse ano. Nós estamos vendo um mercado muito mais pujante, com uma redução de estoque decorrente de uma aceleração da venda em termos absolutos, numa velocidade maior do que o aumento dos lançamentos. É isso aí em relação ao mercado de loteamentos nacional, com esta segunda edição dos dados da Elo com o Secovi São Paulo e a Brain, você pode entender um pouquinho de como que está se movimentando o mercado de loteamentos em todo o Brasil. Se você quer saber mais, entre em contato com a Elo ou com a Brain, nesse link que vai aqui embaixo. Todos os associados têm acesso ao banco de dados completo. Existem vários outros tipos de segmentação por faixa de metragem, por ano de lançamento, por região específica, que quem não é associado não consegue ter os dados. Mas neste link que eu vou deixar aqui embaixo, você pode entrar numa landing page e baixar esta apresentação que você acabou de ver, com outros comentários e análises realizadas pela Brain. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir aqui no nosso canal da eBrain, passe para o seu amigo e siga os nossos canais. Obrigado e até o próximo. Fique por dentro do mercado com a Brain.